Olá, eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor da Universidade do Estado de Mato Grosso. Quero dar as boas-vindas a todos, todas vocês aqui no canal Cido Assis e já pedindo aí que, se você está vindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, também dê aí o seu joinha. Bom, pessoal, hoje domingo, dia 11 de fevereiro, né? Dia 11 de fevereiro, já estamos aí caminhando, né? No mês de fevereiro. E o dia hoje amanheceu assim maravilhoso, né? Fresco aqui na minha cidade de Cáceres. Aqui é o portal do Pantanal, que é chamado assim, né, que é o começo do Pantanal. E nós já tem um bom tempo, a gente vem enfrentando aqui uma seca terrível, né? Com chuvas muito espaçadas, né? Com muito tempo sem chuva. E com isso o Rio Paraguai num nível muito baixo. Pra vocês terem uma ideia, o Rio Paraguai agora em fevereiro medindo 1,5 metro, né? Muito pouco, porque o Paraguai ele comporta uma grande quantidade de águas que normalmente é muito normal às vezes chegar a 10 metros, né? O seu de profundidade. E está 1,5 metro, muito pouco, né? E deu uma chuva ontem aqui, como diz o mineiro, uma chuva, né? Aquela chuva. Sabe essa chuva de verão que às vezes num dia só, né, parece que descarrega tanta água que a impressão que tem é que o mês inteiro choveu, né, naquele dia. Foi o que aconteceu ontem na cidade de Cáceres. Com isso, a cidade, basicamente, uma grande parte, diria que uns 70%, né, da parte da cidade aqui alagou, né, teve alagamento. Muitas pessoas aqui que moram às vezes em algumas regiões aqui tiveram suas casas, né, alagadas, tiveram que dormir fora, né, das suas casas. A Defesa Civil arrumou lugares, né, escolas e tudo mais, para poder abrigar algumas pessoas. Outros então teve desabrigados, né, só com essa chuva de ontem, né. Mas graças a Deus estamos aqui, né, agradecer ao mesmo tempo a Deus, né, por essa chuva, pedir a Deus pelas pessoas que estão sofrendo com tudo isso, né. Mas a cidade vinha na realidade precisando de água, precisando de chuva, tá? Quando a gente fala de água, até o abastecimento da cidade, né? Apesar de ter o rio. Então, para iniciar, é isso, né? Essa notícia que eu queria passar para vocês. Bom, vocês viram aí o título, né? Que eu coloquei sobre a prisão de Bolsonaro. Queria começar então tratando, né, desse assunto, porque isso aí é o que está correndo, inclusive nas redes sociais, né? Muita gente, inclusive, que não gostou do Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro, né, contra o Bolsonaro. Nesse meio é até interessante a gente dizer que tem até bolsonaristas, né? Bolsonaristas que deixaram de ser bolsonaristas, né? No TikTok tem um rapaz lá que o nome é que agora eu não me recordo, era um grande defensor era um que até ajudava a articular as motocicletas do Bolsonaro. Hoje ele é totalmente contra o Bolsonaro. Ou seja, tem gente que a ficha cai, né? A ficha cai, então ele enxerga a realidade, que é igual a como se diz, o mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão, né? Onde você tem os prisioneiros que estão ali no fundo da caverna. Aí você tem um dos prisioneiros que consegue se soltar das amarras, eles estão ali amarrados, né? Passaram a vida inteira, né, presos ali no interior da caverna, vendo apenas sombras lá que projetavam na parede da caverna, e aquilo para eles é que era a realidade deles. Então, para mim, os bolsonaristas eles vivem dessa maneira, né? Assim, são sombras que são projetadas na parede lá da caverna e eles acreditam que aquilo dali é que é a realidade. Aí não tem o homem que consegue se soltar e vai para fora, né? Ele consegue desatar as amarras, aquela coisa toda, e vai para fora. Lá fora, ele enxerga a verdadeira realidade, né? Aquilo tudo que era sombra para ele lá, quando ele vê a claridade, né? A claridade do sol, ele vê assim, a natureza, ele vê os animais, ele vê... Ou seja, ele enxerga toda essa realidade verdadeira, tá? Porque as sombras acabavam meio que manipulando, né? Assim, a forma, mudando as formas das coisas. Lá na sombra tomava outro tipo de forma. Quando ele chega cá fora, ele fica admirado com tudo isso, né? Ele fica admirado, então ele enxerga essa realidade verdadeira. Assim são muitos bolsonaristas que deixam de ser bolsonaristas, né? Eles se deparam com uma realidade totalmente diferente. Eles acabam enxergando as loucuras, né, de bolsonaristas, de
fica adorando pneu, de ficar botando o celular para ver se na cabeça, no ouvido, para ver se consegue ter contato, por exemplo, com o extraterrestre, essa coisa toda. Então quando ele vai ver aquelas loucuras, aquela coisa mais, aquela maluquice tremenda, aí ele enxerga a verdadeira realidade. Quando ele também passa a enxergar que o mito deles não fez basicamente nada durante a presidência da República que passou aqui no país, né? Durante o período que ele teve na presidência da República, as ajudas que ele deveria prestar, socorros, essa coisa toda, que não sei de nenhuma ajuda, de nenhum socorro que foi prestado por Bolsonaro. Boa parte, quando acontecia, era porque a justiça que determinava, né? Essa é a realidade que a gente sabe. Aí o que acontece? Acontecia, né? O Bolsonaro, em vez disso, ele ia fazer as motocicletas dele, outra hora ia fazer passeio, né? Passeio pelo mar, passeio de jet ski, aquela coisa toda. Ficava mostrando para todo mundo, né? Os passeios dele, essa coisa toda. E aquela história que a gente já sabe que era um sujeito que não trabalhava, né? Não trabalhava. Aí o Lula tá trabalhando, fica um monte de gente batendo em cima do Lula, né? O Lula tá trabalhando. Qual que é a diferença? O Bolsonaro não trabalhava, né? Era um preguiçosão, né? Que ficava no cercadinho todos os dias, conversando lorota, xingando gente lá no cercadinho, xingando às vezes repórteres, né, jornalistas, aquela coisa toda. E era isso, essa que era a verdadeira realidade. E agora vocês estão acompanhando então, né, aí a ação da Polícia Federal, né, que chegou até o Bolsonaro, tá? No pedido de prisão do passaporte do Bolsonaro. Eu não peguei as últimas notícias se ele entregou o passaporte, tá? Eu não estou aqui agora, mas ele estaria obrigado a entregar esse passaporte em 24 horas, que foi o que a Polícia Federal determinou, né? Para ele, deu um prazo para ele também poder entregar esse passaporte. Eu não sei da última notícia, tá? Qualquer coisa vocês comentem. Então, assim, todo esse povo aí que rodeia, né, o Bolsonaro, né? Os que vocês já sabem, os envolvidos, né, em toda a trama. Eu gravei um vídeo aqui sobre a trama foi descoberta, né? Essa trama do que vocês sabem dessa reunião, essa reunião secreta lá que aconteceu, né? O Mauro Cid, ele gravou ali a reunião. Naquela época, foi uma coisa muito engraçada, né? Porque havia um pedido até do Bolsonaro que a reunião não fosse gravada, né? Que ela não fosse, inclusive, entregue para ninguém, né? Que não fosse repassado para ninguém aquilo que estava acontecendo ali. Então era uma reunião totalmente secreta. Isso foi em junho de 2022, né? Então a reunião reveladora, né, da preparação desse golpe que eles estavam preparando, né? Preparando aqui para o nosso país. Isso é muito interessante porque é uma grande revelação, né? Aí o Alexandre de Moraes ele até liberou, né, esse vídeo está aí nas redes sociais, vocês encontram esse vídeo. Lá vocês vão ver inclusive detalhes, né, detalhes da reunião, tá? De tudo que aconteceu ali. Então, aquilo tudo que os comentários deles lá, né, do Bolsonaro, dos generais que estavam presentes ali também, de que deveria ser feito, né, o que deveria ser feito, que seria o golpe, né, ou todo um processo para poder culminar com o golpe teria que ser antes das eleições, que não poderia acontecer depois das eleições, né? Deveria ser antes. Isso porque eles já tinham o entendimento de que o Lula iria ganhar as eleições. Fica muito evidente ali na conversa, né, de que Lula iria ganhar as eleições, né? Então, o próprio Bolsonaro, por exemplo, ele reconhecia que Lula iria ganhar essas eleições. Então, por isso eles estavam tramando de todos os sentidos ali isso que a gente está chamando de golpe, né? Porque na realidade foi uma preparação mesmo para o golpe, tá? E mesmo depois que acontecem as eleições, né, que Lula ganha as eleições, há uma outra articulação, isso que é interessante, né? A articulação, que eu diria assim, mais importante, que foi essa, né? Da invasão de Brasília, tá? Toda essa bagunça que aconteceu ali em Brasília, o ataque aos 3 poderes, né? Por essa gente toda. E aí cada vez mais vem sendo descoberta
tanto os articuladores, né, de tudo isso que aconteceu ali em Brasília, como quem também financiou isso, né? Como também quem financiou. A questão toda, né? Agora eu vou chegar sobre a questão da prisão do Bolsonaro, porque é assim, eu vou trazer aqui é bom a gente pegar assim de alguém que é da área jurídica, né, como o Pedro Serrano. No 247 eu vi o Pedro Serrano, numa fala dele, a respeito sobre essa questão do Bolsonaro. Bolsonaro será preso, tipo assim, em pouco tempo? Ele não faz uma afirmação positiva de uma prisão de Bolsonaro por esses dias, vamos dizer assim, tá? Isso porque, se vocês prestarem atenção, da mesma forma como a gente está vendo revelações dessa reunião, vocês estão percebendo que todos esses que participaram, né, tanto do Ministério, que representam o Ministério, por exemplo, agora está aí o general Heleno, né, vocês já sabem dos outros também, né, do Torres, né, por exemplo. Então, esses que a Polícia Federal, eles estão, inclusive a Polícia Federal prendendo, né, uma das coisas básicas que a Polícia Federal está fazendo, o que é? Prendendo os seus celulares, né, prendendo também os notebooks, né, que essas pessoas usavam, que a tecnologia é o principal, porque tem o tal do gabinete do ódio também, que é uma outra investigação. Ou seja, a gente tem que entender que, em termos, né, da justiça, há todo um trabalho que está sendo feito, que o momento em que o Bolsonaro for preso, não tem mais nada o que questionar, né? Se ele é preso por agora, apesar de tudo que a gente tem visto, ainda há questionamentos em cima, como o exemplo que eu vou dar agora mesmo, porque esse povo é terrível, né? Eles não são fáceis, eles sabem muito bem se articular, né? Inclusive até nas palavras, né? Sabem muito bem escorregar, sabem muito bem se sair fora do tirar o corpo fora, que a gente costuma, né? Que é um termo assim muito usado, né? Tirar o corpo fora. E o Bolsonaro, ele já vem tirando o corpo fora, né? Jogando agora as coisas tudo em cima do general Heleno, né? Como se o general Heleno que fosse o culpado de tudo que aconteceu e assim por diante, né? Antes ele falava que não aconteceu nada, né? Que é tudo coisa da esquerda, perseguição da esquerda, essa coisa toda. Agora, cada vez mais, quando você vai chegando perto, né? Que você vai, tipo assim, você vai descobrindo, né, que você vai revelando, você vai tendo provas, né? Provas e mais provas materiais, que as provas materiais é que são importantes, né? Provas materiais do crime. Aí os caras vão ficando sem chão, né? Não sabem mais o que falar, né? Então aí o único jeito é jogar o tapete, né, para alguém. Você aí que se vira, que se cuide, foi você que foi culpado, né? E assim por diante. É dessa maneira que a coisa acontece. Então eu acho que Bolsonaro ainda, gente, não será preso, tá? Ainda não será preso, mas poderá ser preso, tá? Uma possibilidade, talvez não de tanto tempo, né? Mas ele poderá ser preso, isso com toda certeza, isso vai acabar acontecendo. E encerrando, a gente tem que lembrar também que o Lula, né, o próprio Lula, o que ele disse, né? Que de não prender o Bolsonaro sem que ele passe por todos, né, o chamado assim, o direito de defesa, né, o direito de defesa, que ele diz assim que eu não tive, né, me foi negado tudo isso, né. É claro que o Lula teve lá o Zanin, mas vocês sabem de tudo que foi que aconteceu, né, a perseguição inclusive até com seus advogados. Então, tipo assim, Lula não quer que as coisas aconteçam como aconteceu com ele, que todo esse processo, né, em julgado, no processo em julgado, de uma forma democrática, que se dê direito, né, todos os direitos que o Bolsonaro tiver, inclusive, tá, de defesa, que isso seja garantido. Esse é o Lula, né? Esse é o Lula, né? Não poderia ser outra pessoa. Com isso eu fico por aqui, desejo felicidades a todos vocês. Estamos aí com o Carnaval, né? Eu não sou muito de comemorar Carnaval, nunca fui, né, assim, de comemorar Carnaval. Respeito quem gosta do Carnaval, quem pula o Carnaval. A gente só tem que ter responsabilidade acima de tudo, né? Respeitar as pessoas, né? E que tudo ocorra da melhor maneira possível.
Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima.